mundo de crenças, poucas são tão mal compreendidas quanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para milhões, eles são os Mormons, envoltos em mistério, história controversa e, sim, a pergunta que sempre paira: eles são realmente cristãos ou apenas mais uma seita? A crítica é constante, o debate é acalorado. Mas a resposta definitiva não está nas manchetes sensacionalistas, e sim no que eles realmente acreditam e praticam. Este vídeo não é sobre o que a mídia diz, é sobre a verdade. Prepare-se para desvendar o maior mito sobre a fé mórmon. Para determinar se uma fé é cristã, precisamos ir ao ponto central: a crença em Jesus Cristo. E aqui, a Igreja Mórmon não apenas acredita em Cristo, mas o coloca no centro de tudo. O nome oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome não é uma coincidência. Eles não usam a cruz como símbolo, mas isso não é uma negação. É um foco na ressurreição e na vida, e não na morte. Seu livro mais sagrado, o Livro de Mórmon, tem um subtítulo que é a chave para toda a sua doutrina: Outro Testamento de Jesus Cristo. Mas o que esse livro diz? Ele testifica de Cristo de capa a capa. Por exemplo, em 2 Nefe 25:26, o profeta declara: E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam a que fonte procurar para a remissão de seus pecados. A própria vinda de Cristo às Américas, após sua ressurreição, é o clímax de todo o registro. É o próprio Salvador que instrui, em 3 Nefe 27:27, E que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que assim como eu sou, devereis ser. Em todos os seus mais de 500 capítulos, o Livro de Mórmon confirma que Jesus é o Messias, o Filho literal de Deus, e que a salvação só é possível através de sua expiação. A doutrina central da Igreja é a mesma de todo o cristianismo. Jesus Cristo é o Messias. Qualquer fé que coloque Cristo como o centro de sua adoração e o único caminho para a salvação é, por definição, cristã. A principal crítica teológica, e a mais complexa, é a Trindade. Enquanto a maioria dos cristãos acredita em um Deus em 3 pessoas, os Mormons acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 seres distintos, mas unidos em propósito. Essa crença, chamada de deidade, é baseada na experiência do fundador Joseph Smith, conhecida como a Primeira Visão. Ele testificou ter visto o Pai e o Filho como seres glorificados e separados. É aqui que a fé mórmon se distingue. A crença na deidade não é uma invenção moderna, mas uma restauração da compreensão de Deus que existia na Igreja primitiva. Para os santos dos últimos dias, a apostasia do cristianismo antigo levou à perda de verdades cruciais. A primeira visão, portanto, é a prova de que Deus Pai e Jesus Cristo ainda se comunicam com a humanidade. Isso é diferente da doutrina estabelecida nos concílios do século IV? Sim, mas nega a divindade de Cristo? Absolutamente não. É apenas uma interpretação diferente da natureza de Deus, baseada na crença de que a Igreja original de Cristo foi restaurada nos últimos dias, com profetas e revelação contínua. A Igreja Mórmon ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em perfeita unidade para a salvação da humanidade. Eles são um em vontade, em amor e em propósito. Se a Trindade é o primeiro pilar da crítica, o segundo, e talvez o mais profundo para o público cristão, é a doutrina da salvação. Muitos cristãos tradicionais acusam a Igreja Mórmon de pregar a salvação por obras, contradizendo o princípio fundamental da graça ensinado na Bíblia. A crítica é direta. Os Mormons acreditam que precisam ganhar o céu e não recebê-lo pela fé em Cristo. Mas essa é uma simplificação perigosa. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que a salvação é impossível sem a graça de Jesus Cristo.
O livro de Mórmon, em 2 Nef 25:23, declara: pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. O tudo o que pudermos fazer não é uma condição para a graça, mas sim a resposta à graça. As obras, como o serviço, o dízimo e a obediência, não são o preço da salvação, mas sim a evidência de nossa fé e nosso amor por Cristo. A salvação é um dom, mas a exaltação, o mais alto grau de glória, requer um convênio e uma vida de discipulado. Portanto, a fé mórmon não nega a graça. Ela a expande, ensinando que a verdadeira fé se manifesta em uma vida de dedicação. Além das complexidades teológicas, a fé mórmon se distingue por um terceiro pilar, que é o mais inspirador: a família e o serviço. A Igreja Mórmon não é apenas uma comunidade de serviço, ela é construída em torno da doutrina do lar. Acreditam que o casamento e a família são ordenados por Deus e podem ser eternos. Este foco na família é um baluarte de valores que atrai muitos cristãos conservadores. E o serviço? A Igreja Mórmon é uma das maiores organizações humanitárias do mundo. O dízimo e a oferta de jejum financiam um vasto programa de ajuda a desastres, educação e combate à fome, sem distinção de fé. Seita não faz isso. Cristãos fazem isso. O foco no serviço e na caridade é uma manifestação prática do amor ao próximo ensinado por Jesus Cristo. O termo seita possui dois significados distintos e é crucial separá-los para entender a fé mórmon. O primeiro, e mais temido, é o sentido pejorativo. Ele descreve um grupo que impõe isolamento social, exerce controle total sobre a vida dos membros e exige a negação da sociedade externa. A Igreja Mórmon faz o oposto. Eles incentivam a educação, a participação cívica e a integração familiar. Uma seita isola. A Igreja Mórmon se globaliza, com presença em mais de 160 países, mais de 17 milhões de membros e escrituras traduzidas para mais de 110 idiomas. Estamos falando de uma religião mundial que promove a família, a moralidade e o serviço. O segundo sentido é o histórico teológico. Neste contexto, seita refere-se a um grupo que se separa de um corpo religioso maior, ou que possui uma doutrina divergente da norma predominante. E é aqui que a Igreja Mórmon reconhece sua unicidade. Eles não se separaram do cristianismo tradicional. Eles acreditam que o cristianismo tradicional se desviou da verdade original. A Igreja Mórmon se posiciona como a restauração da Igreja primitiva de Cristo, com profetas e revelação contínua. Portanto, se a Igreja Mórmon é uma seita, no sentido de ter uma doutrina que diverge da tradição pós-Novo Testamento, é porque ela crê em mais escritura, mais revelação, mais potencial para o ser humano. Jesus é nosso Salvador e Redentor e ordena que não haja contenda entre nós. Eu espero que os cristãos possam ser unidos e desejo muita luz para você e para sua família. Para continuar desvendando os mitos da Igreja Mórmon, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você chegou até aqui, digite: Jesus é Rei. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.